Uma nova lei. Primeira parte. Eu vos disse: permitido vos é peregrinar através das criações por vosso desejo, tornando-vos autoconscientes. Contudo, não deveis causar sofrimento algum a outrem, a fim de satisfazer com isso a própria cobiça. Nada existe na criação que não vos seja permitido usufruir, no sentido em que a criação vos dá, isto é, com a mesma finalidade para o que foi desenvolvido. Mas em muitas coisas não conheceis as finalidades específicas, cometendo o erro de muitos exageros, que tende a acarretar dano ao invés de proveito. Assim, muitas vezes, o querer experimentar, o querer conhecer e o usufruir, crescendo, se tornam em pendor, que por fim vos mantém agrilhoados, escravizando rapidamente a livre vontade, de modo que vos tornais, por vós próprios, servos ao invés de senhores. Nunca vos deixeis subjugar pelos prazeres, porém, tomai apenas aquilo que é necessário na vida terrena para a manutenção dos bens confiados a vós e respectivo desenvolvimento. Com o exagero, impedis qualquer desenvolvimento, não importa tratar-se aí do corpo ou da alma. Com o exagero, impedis da mesma maneira como com a omissão ou a imperfeição. Estorvais o grande desenvolver desejado por Deus. Tudo quanto quiserdes contrapor a esses erros, na melhor boa vontade de equilibrar para reparar, permanece apenas serviço de reparação, deixando lugares remendados de feia apresentação e que jamais podem ter o aspecto de uma obra uniforme sem remendos. Na realização da promessa, tudo deve tornar-se novo, não se encontra o sentido de transformação, mas de uma nova formação, após o desmoronamento de tudo quanto o espírito humano entortou e envenenou. E visto nada existir que o ser humano, em sua presunção, ainda não tenha tocado nem envenenado, assim tudo tem que ruir, para então se tornar novo, mas não segundo a vontade humana, como até agora, e sim segundo a vontade de Deus, que nunca foi compreendida pela alma humana corroída devido à vontade própria. A humanidade tocou em tudo quanto a vontade de Deus criou, todavia não reconheceu, conforme teria sido a obrigação de cada espírito humano. Tocou presunçosamente, considerando-se mestre, e com isso apenas desvalorizou e conspurcou toda a pureza. Que sabe afinal o ser humano sobre o conceito de pureza? O que ele já fez, de modo injurioso e mesquinho, da ilimitada excelsitude da verdadeira pureza. Turvou esse conceito, falsificou-o, arrastou-o aos seus baixios de suja cobiça, onde não conhece mais a intuição do seu espírito, seguindo exclusivamente os limites estreitos do sentimento criado pelo seu raciocínio através do efeito retroativo de seu próprio pensar. Mas o sentimento deverá tornar-se novamente puro no futuro. O sentimento é, com relação à intuição, aquilo que o raciocínio deve se tornar
com relação ao espírito, um instrumento para a atuação na vida de matéria grosseira. Hoje, porém, o sentimento está sendo degradado e rebaixado a instrumento do raciocínio, e com isso, desonrado. Assim como, com o pecado hereditário de um domínio do raciocínio, o espírito já fora rebaixado e algemado, o qual tem a intuição como expressão de sua atuação, da mesma forma o sentimento mais grosseiro, produzido pelo raciocínio, teve que, simultânea e automaticamente, triunfar sobre a pureza da intuição espiritual, oprimindo-a e interceptando-lhe uma possibilidade de atuação sadia na criação. Aquele erro acarretou logicamente outro como consequência natural. Acontece assim que as criaturas humanas hoje também nisso seguram chumbo em lugar de ouro, sem se darem conta disso, e consideram esse chumbo como ouro, ao passo que nem conhecem mais a pura intuição. Como, porém, o espírito deve ficar ligado com o raciocínio na graduação certa, o espírito dominando e conduzindo, e o raciocínio servindo como instrumento na abertura do caminho e criando possibilidades para a execução da vontade do espírito na matéria. Assim também deve a intuição, simultaneamente, agir conduzindo e vivificando, enquanto o sentimento, seguindo a condução, transmite a atuação para a matéria grosseira. Então, o sentimento assumirá também, finalmente, formas mais nobres muito rapidamente, apagando depressa, no voo às alturas, o desmoronamento do lastimável conceito moral que só pôde surgir devido ao domínio do sentimento da época atual. Se a atuação do sentimento for dirigida pela intuição, haverá então em todos os pensamentos e atos apenas beleza, equilíbrio e enobrecimento. Jamais exigências, mas apenas uma sagrada vontade de dar. Isso deve ser levado a sério em tudo, inclusive no amor e no matrimônio. Vós, míopes e mesquinhos, considerais puras, muitas vezes, pessoas que na realidade pertencem aos mais abjetos segundo as leis da criação. Há muitos atos que vós, em vossa estreiteza de coração, considerais sem mais nem menos impuros, e que, no entanto, são limpidamente deslumbrantes, ao passo que muito daquilo que vós imaginais como puro é impuro. A pureza da intuição eleva muitos atos a alturas por vós inimaginadas, os quais ainda quereis aqui conspurcar com zombarias e escárnios. Por isso, libertai em primeiro lugar, finalmente, a vossa intuição para um critério e julgamento acertado entre o bem e o mal, pois do contrário, tereis que errar. Nem penseis que já superastes isto e aquilo em vós, enquanto não estiverdes em perigo e na possibilidade de ceder às fraquezas, na certeza de que ninguém saberá disso. Também a fuga para a solidão não traz vantagem real a ninguém, sendo exclusivamente prova de que tal pessoa se sente fraca demais para a luta, ou cansada,
talvez também tenha medo de si própria, de cair numa oportunidade que se oferecer. Ser forte é diferente e mostra-se diferente. O forte segue seu caminho no meio de quaisquer perigos, firme e imutável. Não se deixa derrubar e, por si próprio, não se desvia, mas conhece e vê seu elevado alvo, cuja consecução lhe é mais valiosa do que tudo mais que se lhe queira oferecer. Torne-se a criatura humana agora nova em tudo, nova e, em si, forte. Para essa nova atuação, dou-vos um conselho. Não causeis mais nenhum sofrimento ao próximo, a fim de satisfazer com isso uma cobiça própria. Ainda não vos compenetrastes de tudo quanto existe nisso. É o melhor bastão para a peregrinação de uma criatura humana através das partes da criação até o paraíso. Para tanto, dou-vos ainda um segundo conselho. Cuidai direito dos bens confiados a vós na terra, aos quais se inclui também o corpo terreno. Nunca deixeis que prazeres se tornem pendores. Assim, permanecereis livres de cadeias que vos mantêm embaixo. Continua na segunda parte.